Apoio Cultural FTD. Olá, este é o De Propósito. Aqui a gente fala sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o Bruno Socher. E eu sou a Ceci Reis e hoje a gente está com Franciele Maftum. E a Franciele, ela é psicóloga e neurocientista. Hoje a gente vai conversar com ela sobre saúde emocional. Seja bem-vinda. Obrigada. Fran, eu quero começar te perguntando uma coisa que tem lá no seu site, que fala assim, que você é uma profissional com propósito. Quero saber qual que é o seu propósito. Bem diretamente? É curar o mundo. Curar o mundo, gostei da resposta. E é muito legal que a gente sabe que você é psicóloga, neurocientista, acho isso o máximo. Mas assim, começando ali de uma pergunta bem básica, que é uma dúvida que eu acredito que muita gente tenha, né? Terapia é para todo mundo? É para todo mundo, mas nem sempre, nem em todos os momentos de vida. Então, né? É para todo mundo quando a pessoa tem um propósito específico ou uma dificuldade específica. Você sabe quando que as pessoas conseguem encontrar esse propósito, essa necessidade? Assim? Esse momento de fazer terapia? Hoje em dia a terapia ela tá muito mais democrática, né? Então a gente hoje em dia aceita até melhor que vou fazer para me conhecer. Então, ou a gente faz porque eu quero entender meu propósito, né? Eu preciso de uma ajuda para entender quem eu sou, de onde eu vim, o que eu faço com isso tudo. Ou a gente faz terapia porque está com alguma dificuldade. Então, estou com dificuldade de estudar, estou com dificuldade de trabalhar, estou com dificuldade de dormir. Enfim, né? Alguma coisa que não está muito legal e eu procuro uma terapia que vai me ajudar a fazer isso melhor ou a entender isso melhor. Ou quando eu estou realmente com uma dificuldade muito grande ou com alguma mudança de vida. Então, por exemplo, me tornei adulto, vou para o mercado de trabalho, isso me causa assim, uma confusão, vou para a terapia para esses momentos de transição, sabe? Casei, vou ter filhos. No final das contas, é quando a gente sente essa necessidade também, né? Ou quando sentem pela gente, né? Se alguém fala assim, precisa ir para terapia, é porque deve precisar. Faz sentido mesmo. Então, e sabendo disso, sim, sabendo dessa necessidade, eu queria entender o que a neurociência tem a ver com essa parte aí da psicologia, da saúde emocional, que a gente vai conversar hoje. Então, a neurociência, ela ainda é um campo novo de estudo, né? Ela, na verdade, é a base de funcionamento humano. Então, ela explica como que a minha mente funciona, como que a minha mente funciona junto com o meu corpo, o que isso tem a ver com as minhas emoções, como que isso me produz saúde, como que isso produz doença. Então, a neurociência explica o funcionamento do cérebro e o efeito dele na nossa vida, no nosso corpo, no nosso comportamento. Vou voltando um pouquinho antes ali de... Quando você se perguntou, terapia para todo mundo, né? Ou para quem é. Terapia é um investimento, né? Como a gente investe, por exemplo, no corpo, você vai para academia, vai fazer um esporte, alguma coisa assim, terapia é um cuidado, claro, ainda é inacessível para muitas parcelas da população, no sentido de que é algo que está se democratizando, né? E também está se tornando algo que, por exemplo, a geração dos meus pais, qual que é as gerações, elas já aceitam melhor a terapia, por exemplo, ou os homens aceitam tão bem quanto as mulheres o ir à terapia, né? Os mais velhos tão bem quanto os jovens. Como é que é essa relação, assim? Como é que as pessoas, ao passar do tempo, têm entendido melhor a necessidade da terapia, assim? Se a gente for olhar de geração, os meus pais, por exemplo, a geração dos meus... Não sei, não vou nem falar que os meus são iguais aos seus, porque eu acho que não. Mas a geração dos meus pais... tem mais dificuldade de aceitar a terapia, já acha que é uma coisa para gente que está doida, né? Ou não, eu não preciso, tem uma resistência maior. Aí, quanto mais jovem, quanto mais de agora, mais as pessoas agora aceitam terapia. Então, se você pega hoje uma pessoa de 15 anos, tem muitos que já pedem, eu preciso de terapia. Muito por causa da rede social também, né? Então, a pessoa está lá na rede social, ela vê um psicólogo legal, porque isso democratizou, né? Então, ela fala, nossa, eu gostei do que esse cara fala, essa menina fala daquilo que eu sinto, ela me entende, vou fazer terapia. Então, é isso. Quem mais usa a internet, na verdade, que consome, vai ter mais acesso a esse entendimento do que é. E um preconceito, às vezes, né? Muito dos homens. Lembra quando eu disse que eu
fui fazer terapia. Uma amiga minha me mandou para terapia. Ela falou, Bruno, você precisa de terapia e vou ligar para... Ela é psicóloga, ela falou, eu não posso te atender, mas eu vou ligar para uma conhecida. E fui lá e fiz terapia por um bom tempo, assim. Os meus amigos homens entendem de uma outra perspectiva, né? Existe uma coisa, assim, da psicologia de que a gente não cura ninguém e tal. A neurociência já mostra um pouco diferente, sabe? Ela fala assim, não, se um cérebro funciona de um jeito X e eu ensino ele a não funcionar mais desse jeito, ele vai funcionar do jeito Y, eu curei o jeito X. Então, algumas coisas, realmente, ele parou de funcionar daquele jeito. A pessoa, naquele sentido, não tem mais aquele sintoma, naquele sentido está curada. Não é tudo, né? Tem questões que a gente sabe, tá, pela neuro também, que não cura, que tem que ter o acompanhamento, que a pessoa controla, né? Então, a ansiedade, a pessoa controla o resto da vida, muitas vezes. Quando é genético, a pessoa controla. Então, algumas questões não são curáveis, elas são contornáveis ou controláveis. Ultimamente, todo mundo não, né? Não posso ser genérica, mas muitas pessoas estão conseguindo começar a identificar sentimentos e entender os sentimentos. Quando a gente sente, por exemplo, raiva, o que a gente faz? A gente explode. Quando a gente sente tristeza, a gente recorre aos remédios direto. Ou, sei lá, quando a gente tem muito medo de alguma coisa, como é que a gente faz? A gente foge dessa situação? Acredita? Isso está acontecendo comigo? Ai, meu Deus. 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 O que vocês acham? Aí eu queria a resposta, eu tava atrás de uma resposta. Tá triste, sempre chora, não sei. Eu tenho vários jeitos de lidar, assim, eu acho que... dependendo da situação, por exemplo, quando eu tô triste, ou eu fico mais triste, boto música triste e choro demais, ou eu só, tento ficar feliz. Você vai compor uma música triste? Escrevo uma música, sei lá, eu tento... Escrever uma música para tristeza é muito bom, é um jeito de regular. Eu escrevi um EP inteiro, de músicas felizes, inclusive, estando triste. Olha só. Eu tô tão bem. Hoje eu chorei só 2 vezes. Eu tô tão bem. Nem lembro mais quantos meses faz. Eu tô tão bem. Hoje eu nem fui ver suas fotos. Eu tô tão bem. Nem vem dizer que você tá melhor. A questão de que eu sinto, o que eu faço com o que eu sinto, eu acho que isso é uma coisa, assim, extremamente nova. Então, a questão da emoção, todas elas passam por uma primeira coisa, eu preciso aceitar, né? Então, assim, tô com raiva, né? Tô sentindo meu corpo ficar quente, meu pensamento tá acelerado, meu corpo começa a querer se movimentar. A raiva, ela é como se fosse um choque nervoso até a ponta dos dedos, sabia? E até a ponta dos dedos dos pés. Então, por isso que a gente tem vontade de bater, sabe, assim, de reagir ou de correr. Porque ela é adaptativa, né? Pra que serve a raiva? Pra gente sair correndo ou pra gente se defender, basicamente. Só que hoje a gente sente raiva de tanta coisa. E esse que, na verdade, é o problema. Então, o primeiro processo é sentir raiva. Vamos pegar a raiva, que eu acho que é o que as pessoas mais têm dificuldade. Tô com raiva. Tô com raiva. Às vezes nem sabe Esse é o por quê, primeiro. né? Não, às vezes nem sabe por quê. Então, tô com raiva. E aí, depois disso, que a gente começa a efetivamente regular, que é diminuir a intensidade da raiva, entendeu?
Mas o que as pessoas fazem? Elas falam, tô com raiva, que raiva que eu tô com raiva, né? A gente tem raiva da raiva e aí fica... Multiplica a raiva. Multiplica e não para de pensar naquilo, e aí fica pensando naquilo, a raiva se torna insônia, ou a raiva se torna excesso de comida, excesso de bebida, né? Ou excesso de briga na internet. Mas, por exemplo, a raiva ela pode ser interna ou externa? Por exemplo, eu posso ter raiva do nada, assim? Pode, mas pode, mas não pode. Então, Posso, mas não devo. Não, deve. O que é o pode, mas não pode? Quer dizer assim, ela vem do nada... Talvez, assim, para uma pessoa leiga, ela vai falar assim, ele sente raiva do nada, entende? Alguma motivação... Agora, para a gente que é da área, a gente sabe que ela vem do nada para os outros, mas para você não. Ou você lembrou, ou você sentiu algum cheiro, que a tua memória te despertou uma sensação de raiva. Ou você... Mesmo que eu não identifique esse cheiro, por exemplo. Mesmo que você não identifique o cheiro, porque a memória, às vezes, a gente nem identifica que está tendo, E o mesmo vai acontecer com qualquer emoção. A maioria delas. Tristeza, Tô feliz do nada. A tristeza é uma das que as pessoas não conseguem identificar. Aliás, as pessoas não se permitem nem sentir. Já pararam para ver? Como é que hoje em dia, o mundo está assim. Os jovens estão muito tristes. A gente quer evitar que os jovens fiquem tristes. E evitar que as pessoas fiquem tristes é a gente negar que elas possam ter sentimentos humanos. É humano. A tristeza também é importante para balançar o sistema nervoso, sabe? Você não sente alegria se não sentir tristeza, entende? Você precisa e a tristeza também tem esses aspectos físicos que você comentou, de, por exemplo, suar e tal. O que Tem. A tristeza, ela dá uma desaceleração. Né? Não é em todo mundo, mas assim, ela dá uma parada no organismo. Então, a gente desacelera o batimento cardíaco, a temperatura não muda muito do nosso corpo, a nossa pupila, ela não dilata, ela tem quase que o contrário, o corpo vai esfriando, assim, sabe? Ao invés de esquentar. Eu tenho uma coisa com a tristeza que às vezes eu não sinto fome. Você fica... dá uma sensação de... Assim, sabe? De não precisar. Isso me ajuda às vezes até a identificar, assim. Então isso é um dos jeitos de identificar. Tem gente que sente muita fome na tristeza, tem gente que sente nada de fome. Mas o que a gente mais consegue identificar é que o corpo, ele acompanha toda a emoção, né? Então você vê a raiva, a gente... Não é? Mesmo que eu não faça algo... A gente sente o corpo, assim, a tristeza, a gente dá uma fechada no corpo, né? Assim, é quase que um movimento de fechar, né? Então, tem gente que daí, por causa disso, para lidar com a tristeza, come muito. É verdade. Porque dá um up, né? Você come, você libera um monte de hormônio ali, dá uma... Mas, por exemplo, eu tô com raiva. Fiquei com raiva por alguma coisa. Assim. Tem um pico de raiva, daí eu vou parar ou eu posso exponencial subir e nunca mais voltar? Tem o normal, que você tem um pico de raiva, ele dura em média de 5 a no máximo 15 minutos e depois ele tende a diminuir. 15 é bastante. 15 é bastante. Aí, dá pra fazer várias coisas com 15 minutos. Nossa, com 15 minutos de raiva, achei. Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Fiquei com raiva da Cici, por exemplo. Daí eu fui lá, essa raiva pode gerar 1001 tipo de coisa, mas eu posso ser agressivo, sei lá. Quando com ela, ou com você. Exato. E aí a gente precisa regular, porque a raiva, por exemplo, é uma dessas coisas que ela começa a gerar uma certa ansiedade, assim, sabe? A gente fica meio que persecutória, a gente chama, sabe? A gente começa a criar histórias na nossa cabeça sobre as outras pessoas, sobre o mundo, sobre a gente. Então, dá pra gente esperar 15 minutos, não falar, não, eu sei que daqui a 15 minutos vai passar. Beleza, né? Mas tem gente que só isso não é suficiente. Então, muitas vezes a gente precisa entender que está com raiva e aí respirar, por exemplo, muito fundo, devagar. Porque se você for perceber, quando a gente tem raiva, a gente... né? A respiração fica ofegante. Então, a gente diminui a respiração, toma uma água, sai caminhar, sabe? Muito legal entender tudo isso. Eu acho que o papo ainda a gente tem muita coisa para falar. Mas eu vou chamar agora o intervalo. Logo a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre essa questão dos sentimentos e um pouquinho mais sobre a Fran.
Há 120 anos, nós criamos pontes, apoiamos escolas e estimulamos famílias e alunos a experimentarem suas melhores versões. Nascemos e existimos com um único objetivo: transformar a sociedade por meio do nosso compromisso com a educação. E como parte de um ecossistema vivo, nós também nos transformamos. Nós evoluímos. A nossa marca também. Hoje apresentamos a você um novo jeito da FTD Educação se comunicar. Nos transformamos para que a nossa marca reflita o que nós acreditamos, numa educação inovadora, flexível, parceira e humana. O futuro da educação não está distante. Para nós, ele já é realidade. Vamos conhecê-lo juntos. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já! Estamos de volta aqui, conversando com a Franciele, e a gente está falando um pouquinho sobre as emoções, os sentimentos, e exatamente sobre isso que eu queria te perguntar. Qual que é a diferença realmente de sentimentos e emoções, Fran? Tá. Então, bem básico. A emoção é isso que eu descrevi do corpo. É o que o corpo sente e ele reage a alguma coisa que está acontecendo. O sentimento é a interpretação que eu dou. Então, por exemplo, uma criança, ela tem uma emoção pura. Ela tem medo, ela tem medo, ela tem raiva. A gente já não, a gente já vai interpretando significado, entendeu? E quando eu dou um significado, isso se torna um sentimento. É isso. Entendi. Tá, então a emoção é algo que a gente simplesmente sente. E o sentimento a gente meio que dá um nome para isso e aumenta a emoção, entendeu? Então, quando eu aumento a raiva, é porque eu dei um significado para isso e ela não vai embora, entendeu? Ah, faz sentido. E você acha que, por exemplo, então a ansiedade seria uma emoção? A ansiedade é os dois. Ela é uma emoção natural, que ela nasce, mas quem tem problemas com ansiedade alta, por exemplo, é porque a ansiedade ela é tão grande que a pessoa não consegue regular. Ela começa a inventar coisas na cabeça dela sobre a ansiedade, entende? E ela não sai daquela ansiedade. E se torna, então, uma coisa mais patológica, assim. Entendi. Você tem algum método, alguma coisa relacionada a lidar com essas coisas, tipo a raiva, o medo e a tristeza que a gente estava comentando? Tem método para lidar com tudo. Tem estratégia, tem regulação, tem método para lidar com tudo, né? Então, por exemplo, a gente estava falando de como que a gente regula a raiva, né? Então, regular a raiva tem várias estratégias. A gente pode sair, dar uma volta ao ar livre. Você pode tomar um copo de água gelada, porque ele vai dar uma quebrada ali no teu metabolismo. Então, é uma maneira de você quebrar aquele processo que o teu corpo está querendo fazer. Você pode conversar com uma pessoa, você pode fazer uma respiração diafragmática. Tem uma técnica que ela tem poucos estudos, mas que pessoas que colocam a cabeça para trás assim, a raiva tende a diminuir. A gente não sabe por quê, mas essa posição de supino tende a diminuir o processo de raiva. É interessante, né? Só que não dá para sair na rua, você deita no chão, né? Mas aí, quando você está na rua, você vai ter que fazer outras coisas, mas você pode tentar fazer isso também. Tentar entender teu corpo. E a tristeza, para regular a tristeza, é movimento. A raiva também dá para usar, mas a tristeza é assim. Percebam que quando a gente está triste, a gente não quer movimento, né? O simpático, ele não funciona muito bem, o nosso sistema ali. Então, tristeza, a gente precisa de movimento. Entendi que eu estou triste, deixa aqui também, né? Mas vou me movimentar, vou varrer o chão, vou, sei lá, entendeu? Vou dar uma volta, vou trabalhar de pé, vou movimentar o corpo para tentar regular um pouco esse processo.
hoje em dia, você acha que tem muitos sentimentos que não são identificados, que as pessoas têm mais dificuldade de identificar? Tem. Eu acho que tem não identificados e tem socialmente aceitos que não deveriam ser, entendeu? Eu acho que isso é um pouco pior. Por exemplo, a ansiedade, essa ansiedade, porque a ansiedade é boa, né? O que é uma ansiedade boa? Uma ansiedade boa é aquela coisa assim, pô, vou vir aqui no programa. Ah, tô ansiosa, fico pensando, que legal, ela me faz a gente se mover. Isso é uma ansiedade boa pra gente, ela é importante. Mas hoje em dia, a ansiedade, a gente aceita que até a ansiedade que faz a gente consumir mais comida do que deveria, mais bebida do que deveria, falar sem parar, ter dor de cabeça, ter insônia, trabalhar sem parar, isso muitas vezes é efeito de ansiedade e a gente normaliza, né? Interessante, né? Sentido, Todo mundo conhece a ansiedade, mas a gente normalizou a ansiedade a mais do que deveria. Como sabe? algo da correria do dia a dia mesmo. E a outra é o estresse e o workaholic. cansaço, que vem disso também, né? Então, a gente também normaliza. Geralmente, quando você fala pra uma pessoa, tô estressado, tô cansado, o que a pessoa te fala? Ah, coisa normal. A vida é assim, aguenta aí, né? É verdade. Você se vê com muito sono, você se vê irritado e não sabe por quê. Na verdade, você está exausto. A gente começa a consumir mais coisas sem perceber. Então, eu começo a usar mais as redes sociais sem conseguir parar. Eu começo a ficar com o pensamento cada vez mais acelerado. Eu começo a querer comer mais, eu começo a querer sair mais. Tem gente que compra muito. Não, 2 horas, não tem como eu chegar lá às 2 horas. Eu acabei de chegar em casa, eu não comi ainda, daqui a pouco. Quando eu estiver pronto, eu vou. Só falando de esgotamento, você falou exaustão, esgotamento ali, falando um pouco de decisões, né? Então, acho que isso serve para mim, eu posso esgotar a vida do outro, né? Então, acho que, sabe, quando eu tô mal regulado, ou quando eu posso impactar negativamente na vida de uma pessoa e essa bola de neve que está na minha vida levar para a vida do outro também, né? Pode. Que cuidados que eu tenho que tomar para, sabe, a minha liberdade invade o espaço do outro, né? Até onde eu tenho liberdade, mas até onde eu tenho ansiedade, que essa minha ansiedade não vai colocar a ser ansiosa, sabe? Até como é que eu não invado o espaço do outro e me seguro, sabe? Talvez a gente tenha uma linha aí de assim, no momento que eu vou para a ansiedade, para a irritabilidade, para o controle, chego em casa, tô mal-humorado, chego em casa, brigo com todo mundo, aí, pô, tá na hora de você tomar conta da sua vida, porque o seu mau humor e o seu cansaço não podem influenciar a saúde mental das outras pessoas. Acho que isso é um bom corte, entendeu? Até uma das coisas que acontece muito agora, né? A questão dessa agressividade que a gente transforma, que a gente não consegue lidar. Então, o que eu faço com as minhas emoções que eu tô sendo agressiva dentro de casa ou controlador? Tem vários tipos de agressividade, né? Tem a moral, tem a física, ou eu controlo, ou eu não deixo, ou eu grito, ou eu vou para violência física. Tem nas redes sociais, tem vários lugares, a ofensa, né? Essa agressividade. E geralmente, não é óbvio que nunca é para tudo, tá? Mas essa agressividade, ela geralmente vem de uma pessoa que ela não consegue regular as emoções porque ela não aprendeu. Olá, Franciele, Ceci, Bruno, olá, pessoal de casa. O autoconhecimento é a chave para o cuidado de si, certo? Então, quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos mensurar aquilo que em nós mesmos é causa de harmonia ou desequilíbrio. Nós somos reféns do mundo quando nos tornamos dependentes dos acontecimentos que nos circundam, ou seja, de tudo que acontece conosco. Sendo privilegiados pela vida, somos alegres, satisfeitos, propositivos, positivos. Mas se a vida, ao contrário, nos castiga, somos tomados pela tristeza, ansiedade, medo, desânimo, enfim. Mas nós podemos quebrar esta lógica. Nós somos senhores de nós mesmos
quando aprendemos a educar no âmbito da interioridade os nossos próprios sentimentos, devolvendo com amor as ofensas recebidas. Talvez aqui consigamos compreender o sentido daquela oração atribuída a São Francisco, que diz assim nesse pequeno trecho: Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pronto, falei. Obrigada, irmão Miguel, pelas suas palavras. E, Fran, agora para finalizar o nosso papo, eu quero saber se é tão importante identificar e entender as emoções positivas quanto as negativas, que é o que a gente estava mais conversando. Sim. Sim, porque pensa no nosso cérebro, ele funcionando com as emoções. Se eu não consigo sentir as positivas, eu não sinto as negativas. Se eu não sinto as negativas, eu não sinto as positivas, entendeu? Não tem como a gente ser feliz sem sentir tristeza. Não tem como sentir tristeza se a gente também não sente alegria, entende? Então, a gente deveria sentir tudo. E poder sentir tudo e poder ter um espaço para aprender a sentir as coisas, né? A alegria, o tanto de gente que não se permite sentir alegria é uma coisa assim, muito, não é pouco, né? As pessoas não sabem sentir, não sabem nem o que fazer com aquilo, elas acham que é muito, que estão exagerando. Tem uma questão aí social. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Estou no meu lugar. Como me faz bem sorrir. Quando eu tô triste, eu busco o sorriso. Eu tô tão bem. Hoje eu chorei só 2 vezes. Eu tô tão bem. Nem lembro mais quantos meses faz. Mais uma perguntinha também. Além da alegria, tem outros sentimentos positivos identificáveis? Tem. Alegria, satisfação, prazer, excitabilidade, euforia, amor, dependendo das pessoas, fé, né? São todas emoções positivas. Saudade também é uma emoção positiva. Fran, muito obrigada. A gente está muito feliz de ter você aqui, muita satisfação ter você aqui. E esse papo foi incrível, eu aprendi muito, gostaria de conversar aí durante horas com você. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês. E seguindo um pouco do propósito da Fran e o que a gente aprendeu hoje aqui, que a gente possa ajudar a curar o mundo um pouquinho também, né? E agora, Ceci, depois desse bate-papo, vamos para onde só Deus sabe? Claro que não, Bruno, a gente também sabe. Vamos nessa com o propósito e de propósito. Tchau! Apoio Cultural FTD.